Pessoal, hoje é dia de novidades na DC. Surgiu um novo rumor envolvendo o The Batman Parte 2. Um rumor que muda absolutamente tudo que sabemos até o momento. Esse rumor aponta que a personagem da Scarlett Johansson vai ser a Era Venenosa. Então, nesse vídeo, vamos dar uma olhada em todo esse rumor, entender como ele surgiu, se ele tem credibilidade, se realmente isso pode acontecer no filme. E, além disso, também tem novidades envolvendo a animação do Batman Absoluto. Scott Snyder deu uma longa entrevista para um podcast e revelou vários detalhes da animação. E sim, dá para esperar que vai ser bem fiel, mas não necessariamente uma recriação um por um do que acontece no quadrinho. Vamos analisar bem essas frases dele, porque olha, se acontecer tudo isso que ele tá falando, vai ser, tipo, um dos melhores desenhos de super-herói que a gente tem nessa década. Bem, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! Um grande salve para o Rodrigo Ferreira, José Miguel Assaf, Pedro Afonso, Yuri Guaxinim e Mengus Play. Muito obrigado para todo mundo que é membro. Lembrando que o apoio dos membros é fundamental para a permanência do canal. É o que permite que a gente tenha alguns vídeos especiais. Beleza, esse era o recado que eu queria dar. Vamos seguir aqui para a primeira notícia, o grande rumor do The Batman Parte 2. Esse rumor começou no Reddit do DCU Leaks. Uma pessoa que aparentemente ninguém conhecia postou uma lista de coisas que podem acontecer no The Batman Parte 2. E geralmente nessa página do Reddit o pessoal controla bastante para não sair postando qualquer rumor, para ninguém sair inventando coisa. Mas esse rumor acabou passando e sendo aprovado porque um dos moderadores recebeu uma espécie de prova de que talvez tudo isso que a pessoa está falando aqui seja real. Isso não quer dizer que essa informação esteja de fato confirmada. O post da pessoa dizia basicamente que a personagem da Scarlett Johansson é a vilã do filme. Essa personagem é uma serial killer que mata pessoas utilizando venenos de planta que ela mesma faz. Ou seja, essa personagem da Scarlett Johansson seria basicamente uma Era Venenosa. Uma Era Venenosa mais realista, digamos assim. A outra parte do rumor aponta que o personagem do Sebastian Stan realmente é um personagem careca, com fortes possibilidades de ser o Victor Zsasz. E a outra informação é que o Charles Dance realmente faria parte de uma organização secreta e que poderia ser a Corte das Corujas. Obviamente, essa postagem acabou viralizando nas redes sociais, outras pessoas reproduziram essas informações em páginas da DC, e foi quando eles deletaram esse post no Reddit. O que poderia ser um indício de que talvez a pessoa tenha inventado tudo. Mas, logo depois, veio o pessoal do Nexus Point News, que é um site muito bem informado sobre coisas da DC, e o site disse que recebeu uma informação de que sim, a Scarlett Johansson pode estar fazendo a Era Venenosa. Mas como eles não têm certeza absoluta que a informação é verdadeira, eles não fizeram uma matéria sobre isso. Pelo menos não por enquanto. Então, embora todo esse rumor venha de uma fonte bem questionável, tem um outro site que tem grandes fontes dizendo que, bem, isso pode acontecer. Pode ser verdade. A Scarlett Johansson pode ser a Era Venenosa. Ah, Gabriel, mas eles deletaram um post no Reddit, será que isso não confirma que é falso? Não necessariamente. Nessa página aí do Reddit, eu já vi várias vezes eles deletarem rumores que acabaram se confirmando. Por exemplo, no filme do Superman, quando teve a história vazada, o roteiro completo do filme vazou, gente. E postaram lá nesse grupo do Reddit, e os moderadores falaram, não, isso é muito falso, e deletaram. E no final, aquela informação que vazou, que muitas pessoas diziam que era falso, acabou se confirmando. Quando a gente tá falando de um filme do tamanho do Superman, do tamanho do The Batman Parte 2, tem muitas pessoas envolvidas. É muito difícil você conseguir segurar todos os segredos do filme antes que você divulgue. Porque alguém pode contar para um amigo e esse alguém postar no Reddit. Como aconteceu no filme do Superman. Eles fizeram 300 testes de audiência. Como é que eles acharam que não ia vazar? Óbvio que iria vazar. E no caso aqui no The Batman Parte 2, eles ainda estão gravando, então não tem teste de audiência nem nada disso. Mas tem a equipe do filme, tem um staff, tem alguém fazendo maquiagem, tem alguém entregando cafezinho lá nos trailers e vê alguma coisa de alguém comentando da Era Venenosa, sabe? Esse tipo de vazamento pode acontecer. Não quer dizer que é 100% confirmado. Bem, dito tudo isso sobre os rumores, eu vou dar minha opinião.
Eu não duvido do Matt Reeves e do Tomlin, que é o outro roteirista do The Batman Parte 2. O Mattson Tomlin fez aquela grande HQ do Batman Impostor também. Dessa dupla aqui, do jeito que eles gostam e são apaixonados por Batman, não dá pra duvidar de nada. Não dá pra duvidar do talento deles de escrever uma grande história, de pegar conceitos, de pegar personagens e colocar num filtro realista e o negócio realmente funcionar. A gente viu o Charada. É o Charada totalmente apoiado no conceito do Zodíaco. Quando a gente viu em tela, ficou sensacional. É o Charada dos quadrinhos? Não, tá bem longe do Charada dos quadrinhos. Mas no filme ficou muito foda. E fica ainda melhor quando você lê o quadrinho do Charada Ano 1, que foi escrito pelo próprio Paul Dano, o ator que faz o Charada. O que eu quero dizer é que eu acredito em Matt Reeves. Ele pode pegar o conceito mais absurdo, tornar mais realista, que eu vou estar lá e eu vou acreditar que ele vai fazer um negócio 10 de 10. Dito isso, eu acho o conceito da Era Venenosa realista, que faz uns venenos com plantas e mata as pessoas com esse veneno, e ela é uma grande serial killer, um conceito, né, meio sem graça pra personagem, sabe? Porque a Era Venenosa, pra mim, é aquela ecoterrorista que quando ela vai fazer um plano com a sua intenção benéfica de tentar salvar a natureza, mas sempre exagerando nos seus métodos, ela sempre vem com uma coisa grande. Ela é aquela ecoterrorista fantástica. E eu não sei o quanto que você pode perder ao tirar essa parte um pouco mais fantástica dela. Quando eu penso, por exemplo, no Charada, que ele fez essa abordagem realista do Charada com o Zodíaco, pra mim faz todo sentido e eu não acho chato. Porque você tá se baseando numa coisa real, pegando um personagem e se perder a essência dele. Mas com a Era Venenosa, eu acho um pouco mais difícil, sabe? Não quer dizer que não pode funcionar. Até porque, eu acabei de dizer, eu acredito em Matt Reeves. Se tem alguém que consegue fazer Era Venenosa realista e ficar muito foda, é ele. E existem muitas outras variáveis aqui que a gente não sabe como que vai funcionar no filme. Porque às vezes é um conceito junto com outro conceito. É o conceito da Era Venenosa realista, mas também pode ter todo um mistério por trás. Como que o Batman investiga essa serial killer? Como que ele chega nela? Como que a Scarlett Johansson vai se comportar? Vai ter aquela coisa mais sexy da Era Venenosa? Porque também faz parte da personagem. Tudo isso me deixa um pouco com um pé atrás, com um certo medo de que talvez essa tarefa seja quase impossível. Mas quem tá fazendo isso é o Matt Reeves. Se tem alguém que consegue levantar uma pedra no topo de uma montanha, deixar a pedra cair, depois levantar a pedra de novo, é o Matt Reeves. Mas eu estaria mentindo se eu falasse pra vocês que eu não tô nem um pouco preocupado. Óbvio que eu tô um pouco preocupado, porque eu conheço essa personagem, já li muita coisa sobre essa personagem, e eu tenho uma dificuldade de ver a Era Venenosa realista como uma baita vilã. Aqui é o lado do Gabriel emocional falando, né? O lado do Gabriel razão, né? Tá dizendo que o Matt Reeves dá conta, que o cara é Deus, o cara faz qualquer roteiro. E bem, digamos que isso seja verdade e que a Era Venenosa realmente seja a grande vilã do The Batman Parte 2. Isso explica porque tinha um rumor de um spin-off envolvendo uma série da Era Venenosa. No universo do The Batman mesmo. A gente ficava olhando pra esse rumor aí da Era Venenosa e, pô, meio aleatório, né? Mas se isso se confirmar, aí sim vai fazer sentido. Eles vão querer replicar a mesma coisa que fizeram com o Charada nas HQs, Charada Ano 1, e com o Pinguim na HBO. Eu só consigo desejar boa sorte pro Matt Reeves, porque é uma baita de uma empreitada. Esse filme tem um hype monstruoso. É aquela parada assim, ó, ele não pode errar. O The Batman Parte 2 é tipo o último resquício de filme cinema de super-herói. Tipo, papo reto mesmo, gente. Ah, mas o Homem-Aranha, mais o Homem do Amanhã, ah, não sei o quê. Mas filme, aquele filme que você olha e pensa que talvez possa ter uma chance no Oscar, sabe? É o The Batman Parte 2. Ele só tem essa responsabilidade enorme porque o The Batman Parte 1 conquistou esse direito pra ele. Ele ganhou essa responsabilidade por méritos dele. E até por isso, pelos méritos do passado dele, não só de The Batman, mas também Planeta dos Macacos e outros filmes dele, porque eu acho que eu nunca vi um filme ruim do Matt Reeves, só por causa desse histórico que ele merece total confiança. E que dê tudo certo, e se for real, e a Era Venenosa realmente for a grande vilã, como serial killer que tá matando com plantas, né, venenosas, que seja uma baita de uma execução, que seja muito, muito foda. Mas esse conceito, no éter, sem a bolha Matt Reeves, eu diria que é um conceito meio chato. Mas a bolha Matt Reeves pode mudar tudo. Mas também é a minha opinião, né? Comentem aqui o que vocês acham do conceito Era Venenosa realista. E vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque a próxima notícia envolve a animação do Batman Absoluto.
que foi anunciada recentemente no Festival de Animação da França. E agora, depois de praticamente um mês, o Scott Snyder deu uma entrevista e falou bastante dessa nova animação. Pra quem não tá ligado, o Scott Snyder, além de ser o criador do Batman Absoluto e ser o roteirista principal da HQ, ele vai ser o showrunner da animação. Essa entrevista aconteceu pro podcast AIPT, e o primeiro ponto que eu acho que vale a pena destacar aqui é que a animação deve sim ser bem fiel, mas o grande diferencial que o Scott Snyder quer dar pra animação é a expansão da história. Ele não quer fazer um por um como nos quadrinhos. Ele quer pegar o tempo extra que ele vai ter por episódio para conseguir destacar mais os personagens e o que tá acontecendo naquele primeiro arco do Máscara Negra. Aqui eu acho que o Scott Snyder praticamente confirmou que a primeira temporada é basicamente o primeiro arco, o arco lá do zoológico. É que é o Máscara Negra chegando em Gotham com a sua gangue chamada de Party Animals, e o Batman tentando impedir isso, ao mesmo tempo que a gente tem os flashbacks de como que ele perdeu o seu pai e como que ele criou a sua armadura. A primeira coisa que me passa na cabeça quando ele diz isso é o filme do Batman contra o Capuz Vermelho. Essa animação, ela é bem fiel, mas eles adicionam e até retiram coisas que tem na HQ, para tentar deixar uma história mais emocional envolvendo a queda do Jason Todd como Robin e a ascensão dele como Capuz Vermelho, e como tudo isso afetou o Batman. Então, quando o Scott Snyder diz que não vai fazer uma adaptação um por um, eu vejo muito por esse lado, da gente ter uma história que é fiel nas batidas emocionais da história, os pontos principais da primeira saga do Batman Absoluto vão permanecer, mas ele vai expandir algumas outras coisas. Por exemplo, ele diz que vai dar para a equipe a flexibilidade para explorar pontos emocionais envolvendo os personagens. E que quando ele estava escrevendo a HQ, era muito difícil de encaixar. Claro, porque a HQ mensal tem todo o ritmo. É complicado em HQ você parar uma história para desenvolver um personagem com um amigo, por exemplo, e depois continuar a trama principal. Esse é um tipo de coisa que é muito difícil fazer em HQ ao mesmo tempo. E o Scott Snyder até que mandou muito bem naquele primeiro arco, porque a parte emocional dos amigos da primeira saga é bem legal. E eu vejo bastante eles explorando mais isso. A gente ter mais cenas do Bruce com seus amigos. Tanto ele adulto quanto criança. Por exemplo, no quadrinho tem aquela cena que ele vai no cinema com seus amigos, que dali é um caso. Na animação a gente pode ter outros exemplos daquilo. E pra mim, ele tá vendo do jeito certo. Ele tá entendendo as coisas boas e as coisas ruins que uma mídia de HQ oferece. E quando você leva essa mesma história para uma mídia de animação, ele tá vendo os pontos positivos e os negativos dessa nova mídia que ele vai trabalhar. E a mesma história pode ser desenvolvida de um jeito um pouquinho diferente nessa outra mídia. Desde que ele não mude o essencial da história, a gente vai estar de boas. Essa é a minha opinião. Vamos pegar o X-Men 97, tão elogiado X-Men 97, uma das melhores animações de super-heróis de todos os tempos. Até o X-Men 97 pegou arcos famosos dos quadrinhos. A parada da Madeline Pryor ali foi resolvido num episódio, que era a saga Inferno do X-Men. E foi, resolvido em um episódio. Claro que pra quem quer uma coisa mais fiel, acabou sendo decepcionante. Mas o episódio em si, eu lembro muito bem esse episódio aí da Madeline Pryor, cara, ainda assim foi um episódio muito bom. A animação daquele episódio foi sensacional. O Batman Absoluto, eu acho que vai ser bem mais fiel. Porque, provavelmente, não dá pra ter certeza ainda, a primeira temporada vai ser a saga do zoológico. Você vai ter o quê? 10 episódios pra adaptar uma HQ que teve 6 edições? É muito tempo. Se cada episódio tiver meia hora, você tem 5 horas pra adaptar um quadrinho de 6 edições. Eu acho que você vai ter que expandir alguma coisa. Pra mim, tô 100% fechado nessa ideia com o Scott Snyder. A outra coisa que ele falou é sobre os designs dos personagens. Ele comentou sobre como que não quer que a animação tenha um aspecto live action animado. Ele quer que os personagens se pareçam muito com os personagens dos quadrinhos. Como se o quadrinho ganhasse vida em 3 dimensões. E esse ponto é muito importante. Ele reforça a questão de ser em 3 dimensões, né? É uma animação em CGI. E ele acaba citando essa parada dos personagens não terem rostos que puxa para os seus atores. Porque esse foi o grande problema do Arif. E até onde a gente sabe, não está confirmado ainda, mas o estúdio do Arif vai ser o estúdio que vai fazer o Batman Absoluto. Que bom ver que o Scott Snyder também identificou que o Arif tem o mesmo problema. E ele, como showrunner, né, ele vai conseguir orientar essa equipe
a não fazer desse jeito, porque ficou muito feio. O estúdio do Batman Absoluto ser o estúdio do Arif é o que dá um grande medo para tudo isso. Nesse momento, eu diria que o grande risco do Batman Absoluto é a animação. Ainda mais a animação desse estúdio aí do Arif. Mas é bom lembrar que essa animação, embora feia, ela tem sim, em alguns momentos, boas cenas de ação. Daqui a pouco, com uma boa orientação, com bons designs de personagens, com a participação do Nick Dragotta também, que é o ilustrador da HQ, o negócio flua de um jeito diferente que eles nunca conseguiram fazer no Arif. Pô, daqui a pouco esse estúdio aí, secretamente, é o Gohan, um grande potencial que nunca foi libertado, porque tava lá com aqueles designs horrorosos do Arif. Eu quero acreditar nisso, é a minha esperança nesse momento. Estou passando pano? Talvez eu esteja, mas eu preciso acreditar em alguma coisa. E é isso, o Batman Absoluto hoje é o desenho de mais hype da DC nesse momento. É o desenho que todo mundo vai parar pra ver o trailer quando sair, pra ver o primeiro episódio. Esse é o desenho da DC que pode competir com X-Men 97. E convenhamos, X-Men 97 vai ter terceira temporada, vai ter quarta temporada. Ele ainda vai existir quando sair o Batman Absoluto, mesmo que leve uns 3 anos pra ficar pronto. Mas dá pra competir com X-Men 97 com o Batman Absoluto. O material original permite isso. Mas a animação, a direção e a própria adaptação da história tem que estar naquele nível top que a gente conhece que é o X-Men 97. Mas é Batman Absoluto que fez o maior hype da DC nos últimos anos. E se tudo der certo, é o pontapé inicial pra gente ter outros personagens Absoluto e tendo suas próprias animações. Vídeo Mulher Maravilha, ou Superman Absoluto, ou Caçador de Marte Absoluto. E por isso que eu tô com muito hype. Isso aqui tem um potencial gigantesco da DC ganhar muitos novos fãs, porque essa animação é uma grande porta de entrada pro pessoal gostar de coisas da DC. Eu vejo desse jeito, como o próprio X-Men 97 tá fazendo. Tem os fãs de longa data de X-Men, mas também tem muitos novos fãs de X-Men que estão chegando. Mas essa daqui é a minha opinião. Comentem aqui o que vocês acharam sobre as declarações do Scott Snyder, o hype pro Batman Absoluto. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.